de adorarmos ao Senhor. Lembrando que as nossas atividades, com certeza os irmãos já sabem, quarta-feira às 15 horas estamos aqui, num culto de adoração ao Senhor. Quinta-feira às 19h30 estamos aqui também, domingo às 9 horas, a nossa EBD online, né? Vamos começar a estudar a primeira carta de Pedro. Com certeza vai ser de grande edificação para a sua vida. Com certeza será uma palavra viva e cheia da graça de Deus. Domingo, às 19 horas, estamos todos aqui. Com certeza o nosso número da nossa conta do Banco Itaú já está passando aí na nossa página. Se você tiver alguma dificuldade em trazer o seu dízimo à casa do Senhor, com certeza está mais cômodo até fazer isso hoje, né? Nós louvamos a Deus por essa semana abençoada, uma semana de vitória que nós tivemos. Mais uma semana em que nós estamos vivos. E viver é uma graça de Deus, né? Estamos vivos, é um dom gratuito de Deus para nós, estamos respirando. Vamos orar para que Deus nos abençoe muito na abertura da primeira carta de Pedro. Com certeza nós somos abençoados muitos aqui, na igreja Betel foi abençoada aqui, Pouso Alegre, de uma maneira tremenda, nossa capacidade aumentou. Cremos que ninguém aqui da igreja, né, contraiu nada. Nós temos que agradecer a Deus por isso. Só os murmurinhos, ele tá, ele não tá, aquela coisa toda, né? Que é normal, né? Do ser humano, nessa loucura hoje que a gente está vivendo, né? Qualquer gripe hoje, qualquer dor de garganta, é sinônimo de Covid, né? Até nisso a gente precisa rever nossos conceitos. Vamos orar então? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado porque nós estamos aqui na tua casa. Muito obrigado a Deus porque sabemos que algo bom o Senhor tem para nós. E, Pai, quando nós entendemos isso nos motiva a nossa caminhada cristã. Ó Deus, obrigado pela minha vida, pela vida da tua igreja reunida aqui. Obrigado pela vida das pessoas, irmãos que estão nos assistindo também. E, ó Pai, o nosso clamor ainda continua, desperta, ó Deus, aqueles que estão dormindo, ó Deus, onde nós aqui na tua casa podemos ver tantas bênçãos sendo derramadas aqui. E, ó Pai, nós não podemos reclamar. Não podemos reclamar, porque nada tem faltado para cada um de nós aqui. Ó Deus, sabemos de lutas, mas nós ainda continuamos empregados, ó Deus, como é bom isso, numa crise dessa, saber que o Senhor nos sustenta. Ó Deus, e nós cremos que quando nós estamos no deserto, é que nós experimentamos os milagres de Deus na nossa vida. Ó Deus, muito obrigado por essa manhã, e é no nome de Jesus que nós oramos, amém. Essa semana, eu comecei a refletir sobre todos esses momentos, né, que nós estamos passando. Eu até brinquei muito com uma irmã da igreja, que eu sou da geração do chá. Eu lembrei um fato, até pedi, escreva isso, irmã, você vai vender muito, né? A geração do chá. E eu lembro que na minha época de igreja, só para a gente trazer para o que nós vamos falar hoje, quando alguém estava doente na igreja, eu lembro que na minha casa, chegava aquelas irmãs com aquele monte de folha para fazer chá. Né? E eu olhava bem para minha, eu era terrível, eu olhava para minha mãe e falava, ela não vai fazer nada disso. Quer muita folha de chá e vai fazer um tambor de chá. E minha mãe não vai fazer isso. E um dia, não sei quem estava doente com a dor de garganta. Aí chegaram umas irmãs em casa, me bateram no portão. Eu falei assim, mãe, chegaram as índias. Minha mãe, índia, menina? É as índias com as ervas. Hoje não pode falar nem erva, né? Chegaram as índias com as ervas, mãe. Minha mãe disse, chegaram as irmãs, então tá bom, depois que as índias forem embora, nós vamos fazer a dança da chuva, você vai apanhar. Né? Então viemos um contexto assim, onde que as pessoas iam nas casas, né? Havia essa preocupação de levar algo para alguém e de estar juntos. E quando nós olhamos esse momento que nós estamos passando, nós perdemos isso. Nós perdemos isso. É tão interessante quando você recebe algo de alguém, olha, vou fazer um bolo, lembrei de você, estou levando para você. Nós perdemos isso também. Nós perdemos isso também. Né? E a gente, quando pensa na igreja, a gente olha para trás, vê que tudo isso a gente tinha. Nós perdemos a solidariedade. Nós ficamos egoístas. Outro fator interessante também, que eu fiquei pensando, sobre a questão da igreja. Eu lembro que quando a gente tinha os cultos familiares, culto nos lares, né? Que a gente ia,
a gente já sabia o que seria lá do lanche. Uma vez aconteceu um fato engraçado, né, na questão da igreja. Nós fomos chegando tudo para o culto e foi empurrando todo mundo para dentro da casa, era assim, né? Ia jogando todo mundo para dentro das casas. E eu fiquei na cozinha. Eu tinha 7, 8 anos. E tinha um irmão, que a panela da irmã estava lá com a carne cozida, né? Na hora do culto ele tacou a mão na panela da irmã e tacou na boca e queria me dar. Eu só disse o seguinte: eu não gosto de carne cozida, não. A gente tinha essas coisas na igreja. E quando era um irmão, a gente sabia o que ia acontecer no culto também. Quando o irmão tinha uma condição melhor, era arroz doce, canjica ou mingau de milho verde, que eu acho que aquilo nunca era mingau de milho verde, era mingau de fubá. Acho que aquilo não era mingau de milho verde. A gente ia ali e sabia o que ia acontecer. E quando era um mais simples, era aquele biscoito de maisena duro, né? Com aquela limonada do fundo de quintal. Eu lembro uma vez que... E era interessante também aquele momento ali da igreja, né? Que eu lembro quando nesse culto, que nós tinha arroz doce, as pessoas, os donos da casa não serviam, a gente não servia, eles tinham prazer de servir, ninguém avançava, né? Eu lembro quando a pessoa colocou... E a gente ficava só olhando assim, não, e vinha o meu prato. Quando veio o meu prato, né, minha mãe disse: diminui. É muito para ele. Hoje, se a gente vai fazer isso com uma criança, dá até um quebra-pau, né? E nós perdemos também a questão de honrar pai e mãe, de ensinar para os nossos filhos. Perdemos isso também com a questão da igreja. Outra coisa interessante também, que era a igreja. E isso eu ficava revoltado quando eu era criança. Mas foi bom que a gente aprendeu muita coisa. Quando tinha festa de aniversário, isso até questionei o pastor. Minha mãe sempre levava uma lembrancinha. Mesmo alguma coisa, levava uma pequena lembrança para aquele aniversário. Eu ficava revoltado: por que essas irmãs vêm para cá e não trazem presente? E quando ia na festa de quem não era da igreja, levava presente. Aí eu virei para o pastor e perguntei: pastor, eu não estou entendendo esse negócio. Eu era muito questionador. Por que num lugar leva presente e outro não leva? E o pastor respondeu o seguinte, que eu não entendi até hoje: é a lógica da casa. É a lógica da casa. Só que esse pastor pegou esse gancho, eu acho que ele pegou esse gancho, e foi aniversário da igreja depois, eu não esqueço disso. Ele perguntou, ele lançou a campanha: que presente você vai dar para a sua igreja? Que é aniversário, tem que dar presente, né? Então naquele ano, a igreja recebeu muito material de construção, que era presente. Recebeu muito material para EBD, que era presente também, né? E eu lembro uma vez que quando a gente estava nessas festas, e quando pegava aquele bolo bonito, colocava em cima da geladeira, não sei quem é dessa minha época também, eu ficava revoltado: mas eu trouxe presente, eu tenho direito a esse bolo. Eu gosto muito de bolo de aniversário. Eu tenho direito a esse bolo. O que nós aprendemos? A gente ficava calado. O que foi nos ensinado aquele ali também? Que muitas vezes nós temos que abrir mão do nosso direito. Isso também nós perdemos nessa pandemia. Interessante isso. Coisas engraçadas que nós perdemos. Tantas coisas assim que a gente deixou de fazer. A cordialidade, amizade, companheirismo. E a gente não se isolava. Eu lembro de um fato interessante, que a gente queria compartilhar. As pessoas queriam compartilhar a bênção que recebiam. Teve um irmão que recebeu uma bênção muito grande e ele deu um culto de gratidão. Aí arrumaram uns tambores enormes assim, colocou gelo, né? Eu não vou esquecer isso nunca. E ele comprou aquelas garrafas de suco para misturar com água e colocou lá para gelar. Mas estava dando aquilo para todo mundo, e todo mundo bebia aquele suco de maracujá sem açúcar, aquele suco de caju sem açúcar. Todo mundo ali feliz. Todo mundo feliz ali na igreja. E como a igreja crescia. Como a igreja era amiga. Como a igreja, né, estava presente em todos os momentos da vida do ser humano. Outra coisa interessante também da igreja, naquela época, nós perdemos. Quando havia algum conflito com o pastor, ninguém fazia motim, ninguém falava nada com o outro. Eles iriam orar pela igreja e pelo pastor. Eu lembro das reuniões de oração: vamos orar pela igreja.
Hoje eu entendo por que as pessoas oravam muito pela igreja naquela época. Nós íamos 4 horas da manhã para os cultos matutinos. Alguém lembra disso? A gente orava pela igreja e à medida que o horário das pessoas teriam que trabalhar, as pessoas saíam, ficávamos ali até 8 horas da manhã. A igreja perdeu isso também. Por quê? E hoje a gente vê onde nós chegamos, como nós ficamos egoístas, como nós queremos os nossos direitos e não pensamos no outro. A igreja da minha época viveu isso, eu vivi isso. Eu sou muito feliz de poder, num momento como esse, que está todo mundo isolado, falar, olha, eu vivi uma época muito boa da igreja, muito boa. Era tremenda aquela época. Que a gente ia com prazer, ia com alegria. Os cultos eram tremendos. Outra coisa interessante que eu fiquei pensando, tinha um ministro, tinha um regente congregacional, que ninguém entendia nada do que aquele irmão está fazendo. Ficava lá, eu não entendia nada daquilo. E todo mundo cantava sem saber o que ele estava fazendo com a mão. Até hoje eu não sei. Eu fiz um pouquinho de teoria musical na faculdade teológica. Um dia aconteceu um fato engraçado. Apareceu um menininho lá na igreja que fazia igual o regente. Igual, tudo que ele fazia, o menininho fazia igual. E viu, Ademir? A gente pensa, olha, ele aprendeu. Não, porque ele sabia fazer aquilo. Então era muito bom. E como a igreja perdeu até a simplicidade, na adoração, nós perdemos tudo isso. E Pedro começa a falar justamente para a igreja. Em 1 Pedro capítulo 1, Pedro começa fazendo uma saudação aos eleitos de Deus espalhados por toda a Ásia. E quando nós pensamos nisso, quando a gente pensa na esperança que é Jesus, essa esperança ela foi implantada em nós pelo Evangelho. Nós temos Jesus, nós também temos a esperança, e essa esperança é viva. E essa esperança que é Jesus Cristo, ela não pode murchar. E Pedro, nessa carta que a gente vai começar a ver, em 5 domingos aí, Pedro deixa algo bem claro que nós estamos vivendo hoje. A nossa fé, ela é comprovada quando nós suportamos as diversas provações da vida. Outro fator interessante também, que essas provações, elas se manifestam das mais diversas maneiras. E qual que é o propósito, da provação? Que nós vamos ver na carta de Pedro. O propósito da provação é revelar a intenção verdadeira da nossa fé. E quando nós pensamos em Pedro deixa bem claro também que o nosso relacionamento com Deus exige santificação, porque Deus, Ele é santo. E nós devemos irmãos, olha o que Pedro coloca. Nós devemos nos comportar à altura do Evangelho de Jesus Cristo. Com a sua vida, com as suas atitudes, com as suas palavras, você tem se comportado à altura do Evangelho de Jesus? É interessante também, porque Pedro deixa isso bem claro. Nós vamos ver nesse capítulo 1. Isso ocorre porque nós somos comprados pelo precioso sangue de Jesus. O sangue de Jesus derramado ali na cruz é muito superior a qualquer ouro, prata ou qualquer elemento de valor que o ser humano tem. Outro fator interessante também é a regeneração. Se eu nasci de novo em Jesus, isso tem que produzir na minha vida obediência. E obediência não é opcional. A obediência em Jesus, ela é imposta porque nós aceitamos o reino de Deus em nós. E o Espírito Santo habita no cristão. Eu tenho o Espírito Santo de Deus, ele vai me conduzir uma obediência a Jesus Cristo. Praticamente a gente vai ler mais hoje. 1 Pedro capítulo 1. Pedro começa fazendo uma saudação. E Pedro diz o seguinte, irmãos, olha como a gente precisa aprender a ler a Bíblia. Pedro, ele se apresenta apóstolo de Jesus Cristo. E olha para quem
ele dirige essa carta aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia. O que nós aprendemos aqui, nessa saudação de Pedro? Que há eleitos por toda parte do mundo. Deus tem os seus. Deus tem os seus escolhidos. Eu não vou entrar nessa questão aqui não, nessa carta, mas nós temos que crer na soberania de Deus. Deus, Ele é soberano. E olha o que Ele começa a colocar no versículo de número 2. Olha como nós fomos escolhidos. Escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito. Por que nós somos escolhidos? Para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do sangue, graça e paz lhes sejam multiplicados. Quando nós pensamos nisso, se eu sou um escolhido de Deus, se eu sou um eleito de Deus, essa eleição do Espírito Santo de Deus, quando eu entendo isso, me leva a uma vida de santificação e obediência. E tem até um hino do nosso cantor cristão, né? Quero ser um vaso de bênção. Se um vaso escolhido de Deus, se eu sou um vaso escolhido de Deus, eu tenho uma função. E essa função na minha vida cristã é santificação e obediência. E é isso que Pedro praticamente vai tratar em toda a carta. E a partir do versículo 3 até o versículo de número 5, Pedro começa a falar sobre essa esperança viva. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Olha o que a misericórdia de Deus fez conosco quando ela nos alcança. Ele nos regenerou para uma vida nova, para uma esperança viva. Se eu nasci de novo, eu tenho esperança. E a maior esperança que nós temos hoje é de estarmos com o Senhor. E Ele completa por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Quando nós pensamos a nova do Evangelho, qual é a mensagem do Evangelho? É que Jesus Cristo ressuscitou. A ressurreição de Jesus Cristo é o selo da nossa esperança. Se Jesus ressuscitou, nós também vamos ressuscitar para uma vida gloriosa. E é isso que Pedro nos coloca. E olha o que Pedro também começa a definir para nós, essa herança que nós temos. Para onde nós iremos? Para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês. E quando nós pensamos nisso, nós lembramos da grande promessa de Jesus. Eu vou preparar um lugar para você. Onde eu estiver, você vai estar comigo também. E Pedro, com certeza, escutou tudo isso. E Pedro, nós sabemos a história, Pedro ansiava em pegar a sua herança também. E ele diz o seguinte, que mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Irmãos, como nós temos que ter essa convicção da nossa herança? A gente vai chegando a uma certa idade, né? Para a gente fica muito saudosista. Não sei se isso é normal, depois eu vou conversar com o médico que me atende, né? Se essa idade é normal isso. A gente ficar saudosista, né? Chega nos 50, será que eu estou ficando saudosista, né? Ah, naquela época, como era bom. E a gente cantava um hino tão bonito, né? A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. A gente precisa ter isso. E Pedro relata tudo isso para nós. E Pedro, a partir do versículo 6 até o versículo de número 9, Pedro começa a trabalhar conosco aqui a comprovação da fé, a autenticidade da nossa fé. E olha o que Pedro diz no versículo 6. Nisso, vocês exultam, ainda que agora por um pouco tempo. E olha a situação que nós estamos vivendo. Devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Quando eu fiquei lendo isso aqui,
Eu fiquei pensando, né? Nós somos guardados por Deus mediante a fé no meio de muitas provações. Somos guardados por Deus mediante a fé no meio de muitas provações. Aí vem na nossa mente, né? Os amigos de Daniel lá na fornalha. Se eles não tivessem fé, eles não seriam guardados. Daniel na cova dos leões. Se Daniel não tivesse fé, ele não teria sido guardado. Você está entendendo isso? Como nós precisamos não voltar aquela coisa antiga da igreja, mas nós precisamos viver o que a palavra de Deus coloca para cada um de nós. E olha o versículo de número 7. Assim acontece que fique comprovado que a fé que vocês têm, irmãos, olha que coisa séria aqui. A fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, ela é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Olha o conceito de fé aqui. A fé que eu tenho, a fé que nós temos que ter, ela é muito valiosa. E muitas vezes nós não damos valor tanto à fé, damos valor às coisas, ao ritual, né? E as provações da nossa vida resultam na veracidade da nossa fé. Eu lembro que minha mãe falava o seguinte: meu filho, quanto mais fé você tem, mais provação você vai ter, porque sua fé é preciosa, a sua fé é mais valiosa que o ouro. Isso a gente não quer, né? Mas isso que a palavra de Deus nos diz. E olha que coisa interessante no versículo 8. Nosso amor por Jesus vai além do que os olhos percebem. Seu amor por Jesus está de acordo com o que Pedro disse? Nosso amor por Jesus vai além do que os nossos olhos percebem. E ele continua dizendo no versículo 9: pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. O alvo da nossa fé, o alvo soberano da fé em Cristo Jesus é a nossa vida eterna. O nosso alvo é Jesus, o nosso compromisso é com Jesus. E nós estamos passando aqui por um momento. Nós sabemos que há algo grandioso nos esperando. E é interessante que a partir do versículo 10, Pedro, ele começa a relatar sobre as profecias e a graça de Deus. E é interessante que nos diz o seguinte no versículo de número 10: foi a respeito dessa salvação que os profetas falaram da graça destinada a vocês. É interessante que numa tradução, não sei se é a sua, que diz o seguinte: eles investigaram e examinaram. Então toda a autenticidade da graça que é em Cristo Jesus, quando nós entendemos esse projeto de salvação, nós podemos entender que a salvação em Cristo Jesus é um projeto de Deus para a vida do ser humano. Para a vida do ser humano. E é interessante também, olha o que Pedro nos orienta, procurando saber o tempo. E hoje nós não sabemos nem o que é mais tempo, né? Como nós ficamos loucos, desesperados quando nós estamos vivendo, procurando saber o tempo e as circunstâncias para as quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. Sofrimento é algo real, não dá para fugir. E outra coisa interessante também é que Pedro nos coloca: a eles foi revelado pelos que estavam ministrando, não para si próprios. É interessante isso aqui. A revelação que é dada a eles não era para eles. Pedro recebeu essa revelação não para ele, mas para cada um de nós. Para quê? Mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que pregaram o evangelho pelo Espírito
Espírito Santo enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar. Irmãos, que coisa séria isso aqui. Até os anjos querem entender o projeto da salvação de Deus para nós. Você entende isso? E nós não valorizamos a nossa salvação. É interessante, o que eu aprendo aqui com esse versículo? E aí nós não gostamos disso. Nem sempre veremos o resultado daquilo em que nós trabalhamos. Com certeza Pedro não viu isso. Essa carta que ele escreveu, essa carta chegou até nós. Se nós tivéssemos o entendimento da vida cristã assim, seria algo tremendo. E é interessante também, nesse momento de saudade, vi aqueles americanos, né, fazer série de conferências, né? Eu entendo isso hoje. E havia ali, quem levasse mais visitantes ganhava uma Bíblia. E como aquela Bíblia era um objeto de desejo, todo mundo levava visitantes ali para ganhar aquela Bíblia. Lembra disso? Quem levasse mais visitantes ganhava aquela Bíblia. E aquela Bíblia fazia com que as igrejas enchessem, levassem tantos visitantes. Mas uma coisa que eu aprendi também, da saudade: quem ganhava aquela Bíblia nunca ficava com a Bíblia. Eu lembro uma vez, nessa série de conferências na igreja que eu participei, todas as pessoas, parece uma coisa até, mas não era armado aquilo. Todas as pessoas que ganhavam aquela Bíblia, aquele objeto de desejo, eles doavam aquela Bíblia para alguém. Eu lembro de um fato muito interessante. Esse fato eu lembro. Uma irmã ganhou uma Bíblia, a Bíblia dela estava toda surrada. Aquela Bíblia nova, bonita, né? Até brilhava assim, a gente olhava, olha que Bíblia que está brilhando. Todo mundo desejava. No domingo à noite, quando ela ganhou, que ela levou mais visitantes, o pastor a convidou para ir lá na frente, o pastor americano, esqueci o nome dele. Quando entregou a Bíblia para a irmã, ela disse o seguinte: olha, estou muito feliz de ganhar essa Bíblia, mas eu não vou ficar com a Bíblia. Aí todo mundo, porque todo mundo queria a Bíblia nova. E ela disse o seguinte: eu convidei uma pessoa para vir, ela veio todos os dias comigo. E o melhor que eu tenho eu quero dar para ela. Eu quero que ela venha para a igreja, eu quero que ela traga a sua família. Eu queria convidar a pessoa, o nome da pessoa tal, para vir aqui para receber a Bíblia. Essa pessoa foi chorando e ela conseguiu levar toda a sua família para a igreja. Nós perdemos isso também com o nosso egoísmo. Nós queremos que o nosso trabalho dê resultado. Nós queremos ser notados. E outra coisa interessante também, e olha o que Pedro diz: portanto, estejam com a mente preparada. Será que realmente sua mente está preparada? O que é ter uma mente preparada, né? E Pedro coloca aqui: eu tenho que estar pronto para agir, eu tenho que estar atento e colocar em prática toda a revelação da esperança, da graça que Jesus já revelou para mim. Então só pode revelar a graça de Deus se você recebeu a revelação da graça de Deus. É interessante isso. Interessante que quando nós entendemos isso, o que Pedro está querendo nos colocar aqui? Você tem que estar pronto para o seu encontro com Jesus. Você tem que estar pronto com a sua mente preparada para isso. Organizar tudo. A sua mente tem que estar pronto para agir. Você tem que estar atento para colocar toda a esperança da graça. E quando nós pensamos nisso aí, né? A esperança da graça se foi. Quanta gente está trancada dentro de casa com medo, né? Não estou falando para vir à igreja, não estou falando nada disso, mas com medo de morrer. A esperança da graça, será que realmente foi revelada isso? Pois o nosso desejo é estar com o Senhor. E é interessante que a partir do versículo 14 até o 17, Pedro começa a falar agora, olha, do meu relacionamento com Deus e da minha santidade. Eu tenho que ter um padrão de vida. No versículo 14 até o 16, Pedro começa dizendo o seguinte: como filhos obedientes. Olha como Deus nos trata. Não se deixem amoldar. Não traga o molde dos maus desejos, quando vocês viviam na ignorância. É interessante quando a gente pensa nisso, né? A vida cristã é uma renovação constante.
todo dia eu preciso ser renovado. O que Pedro está dizendo aqui para nós? Vocês viviam como amantes do pecado. Vocês estavam na ignorância. Agora entenda, você saiu dessa ignorância. Agora entenda a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, nós sabemos que ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Se você não entende isso, você está ainda na fase da ignorância, né? Você não entrou no molde que Deus estabeleceu para a sua vida cristã. E olha o que ele diz no versículo 15: mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo que vocês fizerem. Que paulada na cabeça da gente, né? Toda nossa atitude tem que ser de santificação. E como a gente fala mal, como a gente pensa mal, como a gente olha para o outro já pensa mal, isso é para mim também. Tudo que eu for fazer tem que ser santificado. Vai trabalhar na obra do Senhor, tem que ser santificado. Vai dirigir o carro, tem que ser santificado. Vai dar aula, tem que ser santificado. Vai fazer alguma entrega, você tem que estar santificado. Vai consertar coisa em alguém lá, na casa de alguém, tem que ser santificado. Você tem que estar santificado, porque Deus é santo. E eu fico pensando, nessas questões todas, no lado prático, da coisa. Se eu moro num lugar, se eu estou ali, aquele lugar é santificado porque eu estou ali. Se eu estou na igreja, na casa do Senhor, aquela igreja tem que ser santificada. Por quê? Porque você está ali. Não é a sua presença, é a sua santificação que vai refletir a igreja de Jesus. Não é o seu trabalho. Pedro deixa bem claro que muitas vezes o nosso trabalho não é nem reconhecido. É a sua santificação, é a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir, a sua maneira de conduzir a sua vida cristã. E olha o versículo 17: uma vez que vocês chamam pai, aqui a gente não gosta muito, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um. E Pedro diz o seguinte: portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. É interessante que o salmista é bem claro com relação a tudo isso, Só tem temor a Deus. Nem todo mundo tem temor a Deus. Só tem temor a Deus quem já experimentou o perdão de Deus. Se eu já experimentei o perdão de Deus, eu vou entender que o temor ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria, porque agora eu vou saber viver de acordo com o molde de Deus para a minha vida. Isso muda todo o nosso conceito, que a gente achava que tinha que ser cristão. Nós estamos falando de santificação, relacionamento com Deus, e isso é algo prático, não teórico. Não teórico. Irmãos, é interessante isso aqui. Como hoje essa geração que está com medo vai falar de céu, se não tem relacionamento com Deus? Que relacionamento com Deus é esse? Que santidade é essa? Eu creio que a igreja, creio já mesmo, que a igreja vai mudar muito. A igreja não quer mais show. O povo lá fora não quer mais show da igreja. O povo quer chegar aqui e falar assim: me conte, já preguei isso aqui, pela sua santidade, pelo seu relacionamento com Deus, por que isso está acontecendo? Se você tem um relacionamento com Deus, se você está no molde de Deus, você vai conseguir dar resposta. E é isso que o mundo está querendo. Outro fator interessante, aí Pedro começa a mudar todo o foco. E eu já estou até escrevendo um livro sobre isso, sobre o poderoso sangue de Jesus. Pedro começa a tratar toda a nossa questão, da nossa prática, da nossa vida cristã. E olha como foi comprado a nossa salvação. Pois vocês sabem que não foi por meio das coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira
vazia de viver. Olha o que Pedro coloca. Então nós estávamos vazios, sem nada. Nós estávamos vazios, ocos por dentro. E a gente precisava de algo novo para preencher esse vazio. E olha como nós somos comprados, versículo 19. Mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Nós somos comprados pelo sangue imaculado de Jesus. A nossa salvação tem um preço muito alto. Foi a vida de alguém. E é interessante nisso também que Pedro coloca, que a nossa salvação é conhecido antes da criação do mundo e revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. É interessante quando a gente começa a ler a palavra de Deus, a gente fica olhando, meu Deus, eu queria estar naquela época, ver Jesus tocando, curando, né? Ver aquele paralítico de Betesda, né, correndo. Eu lembro sempre do Didi, quando ele prega sobre isso. Será que ninguém vai me ajudar? Aquela mulher tocando a vez de Jesus. Nós não vimos nada disso. Mas olha que coisa tremenda. Isso foi revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Essa revelação que nós temos da palavra hoje foi por mim e por você. E como nós temos que valorizar a nossa salvação. E Pedro continua dizendo, por meio dele, vocês creem em Deus. Jesus chega e diz, olha, eu sou o único caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu que posso conduzir vocês até o Pai, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou. De modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. E aqui a gente para pensar um pouquinho. Onde está a sua fé? Com quem está a sua fé? E Pedro deixa isso bem claro, né? Que nós passaremos por muitas provações. Muitas provações. Onde está a sua fé? Onde está a sua esperança? Nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo. Onde estão as promessas de Deus? Que você tanto citava, né? Para alguém na sua vida. Onde está tudo isso? Aí Pedro termina a sua carta da seguinte maneira. Pedro agora começa a falar. Se você entendeu tudo isso, se você foi regenerado, você tem que ser obediente. Tem que ser obediente. É interessante que a obediência, na minha época, era apanhar mesmo, né? Apanhava muito para ser obediente. Tem muita gente que precisa apanhar ainda nessa vida para entender que Jesus tem todo o poder para mudar toda e qualquer situação da nossa vida. E Pedro diz o seguinte no versículo 22. Agora que vocês, irmãos, olhem como tem que ser a nossa vida. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade. Olha como ele começa agora a trabalhar com a igreja. Já que você já consegue controlar a sua vida. Agora Pedro diz o seguinte, agora você tem que visar o quê? O amor fraternal e sincero. Amem sinceramente uns aos outros e de todo o seu coração. Eu tenho que amar o outro de todo o meu coração. Aqui entra a igreja. Aí a gente volta, né, de novo para o cantor cristão. Qual o adorno, qual o enfeite dessa vida? É o amor. Qual é o enfeite da igreja? É o amor. O amor fraternal. E ele deixa isso bem claro, mas tem que ser sincero. Tem que ser de verdade. Tem que ser de verdade. E olha o que ele começa a dizer no versículo 23. Por que isso tem que ser de verdade? Porque vocês foram regenerados. Você nasceu de novo. Você nasceu de novo. Não de uma semente perecível, mas imperecível. Porque eu nasci. Como eu nasci? Eu nasci por meio da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é viva e permanente. Ela tem que permanecer na minha vida. Irmãos, quando a gente pensa nesse livro, como tem coisa viva aqui para nós. Porque tudo isso foi registrado para a nossa geração,
para a gente compreender que tudo que Deus fez no passado, Ele pode fazer hoje também. Basta a gente orar, basta a gente ter fé, basta a gente ter fé. E a gente volta lá para o Egito, nessa situação que a gente está vivendo tanta praga, tanta confusão, mas o povo de Deus não sofreu. Eu fico imaginando aquele povo tudo orando, né? Não é escondido não, orando. A nação do Egito toda doida, eles diziam assim: faz isso mesmo, Senhor, nós estamos esperando o nosso livramento. Faça isso mesmo. Eu acredito que eles estavam orando desse jeito, que ninguém estava aguentando 400 anos de castigo, né? Só chibatada. E então, oh Deus, faz isso mesmo que a gente está cansado. Faça isso mesmo. E eles viram tantas coisas acontecendo ali, porque a palavra de Deus, Deus cumpriu. Eu vou libertar vocês. Você não vai ficar nessa situação, porque minha palavra é viva e ela é permanente. E olha o que Pedro diz. O que nós somos? E a gente vê esse momento que a gente está vivendo hoje. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor. Nós temos um tempo de Deus aqui nessa terra, mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. E essa foi a palavra que foi anunciada para nós nessa manhã. Que a gente possa viver assim, um cristianismo, né, de um relacionamento com Deus. E quando nós temos esse relacionamento com Deus, a gente vai amar um ao outro, né? A gente vai amar um ao outro com sinceridade, porque a palavra de Deus nos impulsiona isso, a viver isso, a entender isso. Cristianismo, irmãos, não é religião. Cristianismo é uma vida prática da palavra de Deus. Tinha até uma música que a gente cantava: não adianta vir à igreja e orar, não adianta distribuir folheto, não sei o que, mais ou menos assim, né? Se sua vida não está de acordo com a palavra de Deus. Não adianta nem trabalhar para o Senhor, se a sua vida não está de acordo com a palavra que é viva e traz esperança. Não adianta. Tem que ter relacionamento com Deus. Tem que ser obediente ao Senhor. E é interessante, né? Voltando à minha infância, para a gente concluir, quando tinha um mel lá em casa, acho que nem era mel, era mais açúcar do que mel, aquele negócio lá. Quando a gente queria ficar doente, eu tentei fazer isso lá em casa, mas não deu certo. É quando a gente queria ficar doente, né? A gente queria mel, aquele mel. Aí minha mãe entendia, falava assim: olha, é mesmo, ele está doente. Vou dar aquele mel para ele, aquele mel mais açucarado que tudo. Colocava uma colher de mel na nossa boca, né? A gente melhorava. Em Deuteronômio deixa bem claro que as palavras do Senhor, mais doce que o mel, né? Ela muda, ela nos salva, ela traz libertação para a nossa vida, ela também traz cura, a cura da alma. Como nós precisamos provar esse mel, né? A graça de Deus. E que Deus assim nos abençoe. Bem, vamos orar, irmãos? Com certeza, eu preciso disso na minha vida, eu preciso disso, né? Acho que antes de Deus falar, eu transmitir a palavra para a igreja, Deus fala comigo. A gente precisa entender isso. Isso não é sermão encomendado, que eu não gosto de. Deus falou muito comigo isso. Quer ter uma vida de vitória, santidade e obediência. Santidade e obediência. Aqui um grande segredo, né? Vamos orar. Coloque sua vida diante de Deus. Coloque a sua dificuldade diante de Deus, né? E eu creio que a gente precisa confiar mais em Deus para as nossas dificuldades. Vamos confiar mais em Deus. Quando eu olho para a nossa igreja, eu vejo hoje tantos irmãos sendo abençoados, a nossa igreja sendo abençoada. Como a gente precisa ser mais obediente ainda. Mais obediente ainda. Até a volta do Senhor. Fala isso para o Senhor: Deus, eu quero ser obediente. Quero que essa palavra viva traga esperança. Esperança é a última que morre, né? A gente está vivo ainda, então tem esperança. Temos esperança em Jesus. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor,
porque o Senhor está sempre ao nosso lado. O Senhor caminha conosco. E, ó Deus, quando nós olhamos para aquele que foi deixado para nós, talvez Pedro nem sabe a profundidade, nem sabe, nem vai ficar sabendo, com certeza, a da profundidade que ele deixou para nós hoje aqui, essa revelação que ele recebeu da parte do Senhor para nós. Ó Deus, nós só temos que agradecer ao Senhor, porque o Senhor já pensava em nós. Eu já pensava nesses momentos que nós estaríamos passando aqui. Meu Pai, nós só temos que agradecer esse grande amor que o Senhor tem por nós. Essa grande revelação do amor que é Jesus Cristo morrendo ali na cruz do Calvário. E, ó Pai, quando nós entendemos tudo isso, ó Pai, como é bom a gente declarar na nossa vida, na minha vida, que o sangue de Jesus Cristo, ele nos purifica de todo o nosso pecado. Pai, nós só temos que agradecer ao Senhor. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, por tudo que nós estamos passando. Porque nós podemos sentir o mover de Deus na nossa vida. Meu Pai, é tão bom quando a gente entende isso, que a gente só presencia milagres nas dificuldades que nós passamos. É tão bom entender que o Senhor caminha lado a lado conosco. Ó Deus, muito obrigado pela saúde. Muito obrigado pela nossa casa. Muito obrigado, Deus, pela nossa igreja. Muito obrigado. Muito obrigado pelos nossos irmãos aqui, presentes também, e aqueles que estão nos ouvindo também. Pai, nós só temos que agradecer ao Senhor. Retira do nosso coração esse molde da ingratidão, da murmuração, e nos molde, Senhor, de acordo com a Tua palavra. Ó Deus, que possamos viver assim como igreja, que possamos viver esse corpo vivo de Jesus Cristo aqui na terra, que é a Tua igreja, Senhor. Meu Pai, dá-nos um entendimento maior do que é a igreja do Senhor. Ó Deus, dá-nos uma visão maior do que é a igreja. Ó Deus, sabemos que perdemos tantas coisas durante esse tempo. Ó Pai, mas dá uma revelação maior daquilo que nós já vivemos, Senhor. Nós não queremos viver as experiências do passado, mas nós queremos um renovo espiritual aqui dentro da Tua casa, Senhor. E, ó Deus, muito obrigado por essa manhã. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. E que Deus assim nos abençoe. Próximo domingo, 1 Pedro capítulo 2, né? Nós vamos aprender muito. Depois do 3 nós vamos entrar na família. Vai ser muito bom trazer a palavra de Deus para a nossa vida prática, né? E que Deus assim nos abençoe. Muito obrigado a você que está nos assistindo em casa. Compareça às 19 horas na nossa página. Estamos esperando por você. E mande um oi pra gente também, né? Tenha uma semana de vitória. Amém?